Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte desse vídeo. Vai sair no mesmo horário da primeira parte, pode ficar tranquilo. No canal vão sair 2 vídeos agora nesta sexta-feira de futebol, sem jogos. A gente pode fazer uma análise um pouquinho mais completa do Campeonato Brasileiro. No primeiro vídeo, na primeira parte, vocês tiveram neste guia completo do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, vocês tiveram uma análise completa sobre equipes, sobre o formato do campeonato, a construção das nossas análises. Mas vocês também querem saber sobre jogadores, né? Afinal de contas, essa análise não é somente uma voltada para o clube, mas agora a gente aumentou a análise para clubes e jogadores, então vocês querem saber dos perfis dos jogadores, ou pelo menos ter um destaque maior. Então, para começar, vamos direto ao assunto. Essa aí é a listagem de como está a seleção do campeonato do primeiro turno. Primeira parte. Quem está na seleção? Lucas Perry, Maguinho na direita, Lucas Halter do Goiás também na zaga, Kusevich do Curitiba, Bruno Melo do Goiás, Virassante do Grêmio, Ranieri do Cuiabá, Lima do Fluminense. O trio de ataque, separado já pelas posições, a gente vai falar sobre isso mais à frente. John Arias na direita, Bruno Rodrigues na esquerda e Tiquinho Soares como centroavante, tá? Então vamos entender um pouco isso. Que isso vai ser alvo de polêmica. Polêmica pelo seguinte. Eu vou abrir aqui no meu celular a tabela do Brasileirão, tá? E por que isso vai ser alvo de polêmica para vocês? Porque se a gente for olhar o Brasileirão, atualmente, a equipe que tem mais jogadores aí é o Goiás. Temos o Maguinho, o Lucas e o Bruno Melo lá. E o Goiás está na 15ª colocação. E a gente faz uma associação direta desses jogadores que estão ali posicionados à defesa com gols sofridos, né? E aí você tem entre os gols contra, né, segundo aqui a página do Google, né, pela classificação, você tem uma equipe que sofreu 27 gols, ou seja, você tem muitas outras equipes que sofreram bem menos do que o Goiás e que não estão aqui, certo? Então temos esse ponto. E aí eu entendo a crítica que você possa fazer, mas pensem o seguinte. E aí vale a pena vocês terem visto o primeiro vídeo, tá? Parte 1. Quando a gente falou na parte 1 que para o brasileiro o que era importante era marcar ou evitar de sofrer através da defesa do goleiro, o que isso implica para um melhor jogador da posição? Isso implica diretamente que quem fizer gols ou evitar gols estará na seleção. Então, qual que é o melhor goleiro? O melhor goleiro é o da melhor equipe do campeonato, daquela que sofre menos gols. Quem que é o melhor centroavante? Aquele que marca mais gols. Quem são os melhores pontas? Aquele que entre os pontas marca mais gols. Quem são os melhores meias? Aquele que entre os meias marcam mais gols. Quem são os melhores defensores? Aqueles que entre os defensores marcam mais gols. Percebe a sacada? Ele está diretamente relacionado à análise. A análise ela tem uma construção lógica para fazer, tá? Como ela tem uma construção lógica, é isso. O melhor jogador é aquele que está realizando as melhores coisas para o jogo. Então, esses jogadores, por exemplo, o Maguinho vai estar responsável por converter alguns gols do Goiás. O Bruno Melo a mesma coisa e o Lucas a mesma coisa. Qual é o grande problema desse tipo de situação, né? Que se a gente for olhar esse cenário, a gente é obrigado a entender perfil de posição, tá? Então, há o que é a lógica presente no jogo, e aí esses jogadores, de certa forma, estão atendendo a lógica, ou seja, estão interferindo diretamente no placar, favorecendo as suas equipes no momento de realização de gols, tá? Dentro do que a gente consegue captar, obviamente, estatística, e cada um pode captar estatísticas diferentes, tá? Dados diferentes. E a gente vai para o perfil de cada posição. Então a gente vai fazer uma análise de perfil, basicamente.
Nessa análise de perfil, a gente pode começar pelo goleiro. Então, o goleiro não vai... Eu estou tentando ver se tinha caneta aqui para ficar desenhando aqui para vocês. O goleiro não vai realizar chutes. Então, primeira coisa. Então, nesse pontinho, ele não vai realizar chutes. Ele não está relacionado à conversão. Então, aqui também ele pode cancelar. Aqui também ele pode cancelar. Não é o caso. Então, por exemplo, fazendo uma certa análise de antecedentes, né? Por exemplo, se o Rogério Ceni estivesse aqui, é bem provável que o Rogério Ceni ganhasse melhor goleiro em quase todos os cenários. Tá? Por um belo motivo, ele vai ter mais chutes no total, mais chutes certos do que os outros goleiros e também maior taxa de conversão. Assim, ele teria uma média de defesa muito parecida com a dos outros goleiros e ainda faria gol. Então ele seria o melhor goleiro, assim, com distâncias gigantescas por segundo. Tá? Por quê? Porque a maioria não faz, e o que é o mais comum. Então o que a gente tem que olhar como analista? Qual é o perfil mais comum que acontece, ou seja, qual que é a demanda que tem naquela posição e quem se adequa melhor. Então se eu tenho que defender muitas vezes, se eu tenho esse ponto como ponto principal do meu goleiro, o que o meu goleiro tem que fazer? Defender. Se meu goleiro conseguir defender, passar certo e fazer com que minha equipe progrida, do caralho. Mas se ele não defender e fazer os outros dois, não me importa. Por quê? Porque a melhor ação dele é essa. Ponto. Então, o que ele tem que fazer? Defender. Ah, mas ele vai poder defender, sair com o pé, trocar a bola. Problema teu. Teu como treinador, comissão técnica, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho garantia é que o meu goleiro defenda. Ponto. Tá? Daí para frente é um problema de equipe. Não é um problema que a gente vai ter necessariamente. Então, assim, meu goleiro precisa trocar muito bem passes. Beleza, em quais situações? Uma boa pergunta, né? Quem é torcedor de São Paulo, por exemplo, passou muito tempo de São Paulo tentando sair jogando com um goleiro que sabia jogar com os pés, desde o Sidão, passando pelo Jandrei, e, assim, estou falando de bons goleiros, tá? Assim, não estou desdenhando da capacidade de goleiros. Mas a discussão era saber sair jogando com os pés. Passou muito tempo até viu o Rafael, que não é um primor de goleiro jogando com os pés, mas defende melhor que os outros. E se firmou na posição por quê? Porque na hora que a bola vai pro gol, ele não toma o gol. Simplesmente isso. Zagueiros. Qual que é a função que ele vai ter mais vezes? Passar a bola. Então esse é o primeiro ponto. Progressão em campo. O que acontece com aqueles zagueiros que estão ali? São os zagueiros que vão finalizar mais vezes a gol. Então, aqueles zagueiros que estão aqui são aqueles que levam vantagem no cabeceio, são aqueles que levam vantagem na bola aérea, são aqueles que vão se apresentar mais vezes no ataque, são aqueles que vão ter uma taxa de conversão maior, mas por isso daqui ser muito importante, eleva esse cara para frente. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que se o meu zagueiro é o melhor cara de conversão ou é a minha fonte de gol, eu tô fodido. Por quê? Porque grande parte das situações vão se apresentar para os atacantes e não para os zagueiros. Então, assim, se a minha maior taxa de conversão está ali com esses caras, com os laterais, com os zagueiros, é um sinal negativo da minha equipe. Não que essa arma não seja positiva para jogar, mas basicamente porque a tendência do jogo, de maneira geral, é que eles tenham menos oportunidades de fazer isso do que um atacante. E esse é o grande ponto. Eu tenho que entender a natureza da posição e entender o impacto que ela pode ter. Esses caras que estão fazendo os gols de cabeça é do caramba, eles não precisam parar de fazer. Mas é necessário uma avaliação de uma equipe para que eles façam e seja só mais uma arma a ser potencializada dentro desse arsenal. Tá? Além disso, eles vão estar relacionados diretamente à recuperação da posse e, por definição, evitar que o adversário progrida em campo. Tá? Vamos aos laterais, aí direito e esquerdo, para a gente apresentar uma diferença para vocês, tá? E isso é de competição a competição, não tem muita diferença, tá? Onde eles vão estar 100% relacionados, tá? Em passe, em progressão, e aí você vai ter, na recuperação da posse no Campeonato Brasileiro, uma tendência maior de recuperação, que é essa ponta aqui, pela esquerda,
Não sei porquê, é uma questão basicamente de enxergar. Você pode entender que os pontas pela direita vão perder mais posse, você pode entender que o confronto entre direita e esquerda, estou falando de ponta direita com lateral esquerdo, tá? A esquerda na defesa está levando vantagem, qualquer coisa do tipo, tá? Ou a direita, ou a esquerda na ponta está levando vantagem, qualquer coisa nesse cenário, tá? E isso impacta diretamente na recuperação e na progressão. O restante tem baixo impacto. Então, se eu tinha um zagueiro que ajudava também no bloqueio, acabei esquecendo de falar isso na hora da zaga, eu tenho um lateral que ajuda bem menos, mas que ele vai estar também relacionado a essa parte de recuperação da posse e progressão em campo. Então, você tem mais espaço para progredir, tá? Vamos também aos meias. Então, eu tenho em azul o meia ofensivo e tenho em laranja o defensivo. Em alguns momentos, o Jair apareceu do Vasco como um meia defensivo, agora está o Vilha Sante. Por que aparece esse tipo de jogador? Aqui não vai aparecer o Pablo Maia, não vai aparecer o Fausto Vera, não vai aparecer o jogador do Palmeiras. Por que não vão aparecer esses caras? Porque esses caras vão ter uma taxa de conversão para gol menor do que esses outros. E novamente, quanto mais para trás você está e você for o grande astro de conversão de gol, perceba que ainda a gente está falando de uma taxa de conversão baixíssima, lá embaixo. Mas perceba como essa taxa lá embaixo faz com que qualquer gol que eu faça se destaque muito. Então, por exemplo, nenhum de nós, ou poucos de nós, vimos o Ranieri jogar. Sejamos honestos. Jogo do Cuiabá, para os grandes eixos, não se transmite muito. Então a torcida do Cuiabá vai assistir, isso imaginando no pay-per-view, TV, tá? Não estou falando de estádio. A torcida do Cuiabá vai assistir, vai pagar o pay-per-view e vai assistir todos os jogos do Cuiabá. E vai ter uma análise mais completa do Ranieri. As outras torcidas a gente vai ver uma vez, quando for a nossa equipe. Quando chegar nesse cenário, você vai ter diretamente esse cara marcando ou não gol. Então quem te chama a atenção da equipe adversária? Quem fizer muitas vezes uma determinada ação ou quem fizer a ação central do jogo. Então o Ranieri fez, 4 gols ao longo do primeiro turno. Essas 4 equipes que sofreram o gol dele, lembrarão dele. As outras equipes vão lembrar, por exemplo, de você ter um exagero de um determinado número. Então, o Ganso participou muito dando passe. Então você vai ter uma lembrança exagerada do narrador falando Ganso, Paulo Henrique Ganso, PH Ganso, você vai lembrando o nome. Então esse cenário de muita repetição faz com que você lembre, ou um cenário de momentos mais específicos, mais oportunos, tá? Nesse ponto você tem ainda meio-campistas destacados pelo passe, pela progressão e também pela recuperação. Já um pouco menos pela recuperação e um pouco menos pela recuperação e bloqueios, por exemplo, na parte de defesa. Mas você já começa a ver já o meio-campo ofensivo que está em azul, convertendo mais passe para chute e também chutando mais vezes certo e também tendo um acréscimo em relação à taxa de conversão. Você começa a ver uma tendência que estava mais para a defesa começar a vir mais para o ataque, de fato para as ações ofensivas em posse da bola, tá? Quando a gente vai para os pontas, né, tanto para a ponta direita ou ponta esquerda, você tem já menos taxa de progressão, menos passe. Então vamos começar a tirar alguns conceitos aqui. Iago, quando eu vejo os pontas, eu imagino eles dando aqueles sprints. Beleza, isso é uma ação. De novo, é a ação que vai se destacar mais. Qual é a ação que você mais vai ver? Esse cara dando um passe ou para trás ou para o lado. Porque um passe para frente numa região de campo que já está à frente, ele é curtinho. Então a progressão matemática, metros, de fato, vai ser menor quanto mais próximo do gol adversário você tiver. O passe longo progride mais do que o passe curto. Tá? Quer dizer que eu tenho que fazer um outro? Não, tem que dizer que você vai ter que se resolver com o jogo e fazer o que o jogo está pedindo. Se você vê uma brecha num passe longo, você faz o passe longo. Se você vê uma brecha no passe curto, você faz o passe curto. Só isso. Tá? Não tem regra. É só você se virar com o jogo mesmo e a vida é assim. Tá? O que vai acontecer? Esses pontas pela direita estão participando muito mais construindo o jogo, característica dos pontas que a gente tem. Não tem bom e não tem ruim nessa análise. Tá?
eles vão participar mais da recuperação, vão participar mais da velocidade da recuperação, não participam da fase de defesa de bloqueio, por exemplo, de forma significativa, mas ao mesmo tempo, esses caras pela direita, que participam disso, acabam não participando das finalizações e também nas conversões, que aqui pende muito mais pela esquerda. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, se a gente for comparar aí basicamente, talvez um bom exemplo seja o Corinthians nesse primeiro turno, onde o Adson, por exemplo, jogava pela direita e o Roger Guedes pela esquerda. Quando o Roger Guedes jogava pela esquerda, quem convertia os gols era o Roger Guedes, quem participava mais dando passe ou tentando conduzir era o Adson. Só para a gente ter dois perfis bem discrepantes, não necessariamente os dois tinham que jogar juntos, tá? Mas só para a gente ter esse perfil discrepante. E mais à ponta, você tem um cenário aí sim. O centroavante faz o quê? Converte para gol. Chuta certo. Passa menos. Progride menos, porque tem menos campo para progredir. E participa menos das ações de defesa. Então, se eu tinha lá um zagueiro que participava muito e convertia pouco, agora eu inverto a ponta do gráfico. E agora quem é centroavante converte mais. Iago, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o seu centroavante for um cara maravilhoso, ele consegue fazer a parede, ele passa a bola, ele consegue ganhar a bola alta na primeira, do caramba, parabéns para ele, pô, sejam felizes, tá bom? Mas no final do dia, faça gol. É aí que você vai conseguir, tá? Enfim, esse é o cenário. No final do dia, a tua demanda maior é fazer gol pelo que a gente tem de construção do jogo, tá? Isso passa diretamente para quem for fazer a constatação do não, mas isso é muito de posição, isso é muito da estrutura. Eu sei tudo isso, tá? O grande ponto para mim é, dentro da estrutura que a gente tem, o cenário é esse. Se você quiser mudar a estrutura, boa sorte. É difícil, demora tempo e os dados vão demorar para mudar o perfil. Na estrutura que você tem, é essa que está aí na tela, tá? Vamos ao seguinte, e aí é o último do Brasileirão para a gente fechar esse guia completo do Brasileirão, tá? Vamos às minutagens relacionadas às posições. O que isso quer dizer? Quais são os máximos que a gente conseguiu ver de minutagem por posição até agora, desde que o jogador tenha 50% do tempo jogado, ou seja, você não vai jogar lá para baixo, porque não tem por que jogar lá para baixo. A gente quer ver o máximo dessa minutagem que a gente vai ter. Então, o que a gente consegue perceber? Goleiro, tem gente com minutagem 100%, ou seja, jogou todos os jogos e não foi substituído. Você já passa a ter, entre os jogadores de linha, nenhuma minutagem 100%, ou seja, nenhum jogador jogou 100% na linha. O que isso começa a apresentar? Eu começo a ter na defesa jogadores na casa de 90%, então lateral e zagueiro, laterais e zagueiro, tá? E no meio campo já vai para 80%, ainda 80% alto, ou seja, quando eu troco mais jogadores, eu troco mais de meio do que de defesa. E quando eu poupo ou quando tem algum problema, eu troco mais também de meio do que de defesa. O detalhe é que quando eu vou para o ataque, eu de novo diminuo esse total. Isso dos máximos, tá? Se a gente for pegar a média, a tendência é que o goleiro consiga manter a média lá em cima e os outros vão lá para trás. Tá? Então, nesse cenário que a gente está pegando, percebam como na tua equipe os jogadores que vão ser mais trocados são jogadores de ponta, jogadores de ataque. Por quê? Porque se espera que na troca haja um maior impacto no jogo daqueles que convertem para gol ou que estão mais próximos do gol. Bem como a gente vai entender o meio-campo como um objeto de criação, caso não esteja fluindo, a gente troca a criação. Tá? Mas, de novo, isso tudo é um pensamento muito de posição, isso é um pensamento muito presente no futebol brasileiro e no futebol mundial de maneira geral, mas que refletem diretamente no número. Caso você discorde de tudo isso, caso você ache que é a Holanda de 74, tem que jogar sem posição, do caralho, beleza, menor problema, você tem total razão. Mas aí é uma modificação do sistema. A análise ela tem que trazer para você o que está acontecendo. Para onde você vai na tomada de decisão, aí é você podendo ou não tomar a decisão. Sendo torcedor, dificilmente você vai influenciar na tática.
sendo treinador, você é o cara que geralmente define para onde vão os rumos dessas equipes, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!